do RG, podcast Roberto Grande. Estamos aqui hoje com alguns convidados especiais para mim, Elisângela, professora, supervisora do Colégio Roberto Grande, muito especiais, né? São os meus alunos João Marcos de Oliveira Lima, da terceira 6, e também a minha querida aluna Bruna Caroline Rodrigues, da terceira 1. Lógico que não poderia faltar o meu amigo parceiro aqui do nosso podcast. Acharam que eu não ia voltar, né? O José, né, gente? Hoje nós viemos falar com os nossos alunos, estudantes e também profissionais sobre perspectiva de carreira, o que eles pretendem fazer, né? Logo após sair do Roberto, logo após terminar o curso do Senai. Você faz Senai também não, né, João? Não. Mas o João tem as pretensões dele lá, depois do terceirão, né? E a Bruna também, a gente vai conversar com eles sobre isso. Inicialmente, façam o favor, né, de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque o principal objetivo do podcast RG é contribuir também para o fortalecimento e desenvolvimento dos nossos estudantes e também mostrar para a família RG que nós sim temos a preocupação com os mínimos detalhes da formação dos nossos alunos, né? O José está aqui para me ajudar a fazer algumas perguntas bem pontuais, inteligente do jeito que ele é, e os meus alunos aqui também, né? Meus participantes do debate, gente. Nós estamos participando do JCI Debates e os dois aqui já estão escalonados aí para representar nossa escola também na final da JCI Debates. Então, como eu disse inicialmente, curtam, comentem, compartilhem o máximo que vocês puderem, né? Compartilha no grupo da família, no grupo da sala, com todo mundo, até o Totó. Até o Totó, isso mesmo. E aí a gente vai conseguir difundir um pouco mais aí esse trabalho que a gente vem fazendo aí, né, Samuel? Com os nossos alunos e com a comunidade Roberto Grande. Muito bem, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Né? Muito prazer sempre estar com vocês, Bruna e João. A Bruna já participou do nosso podcast também como... Já é de casa também. Já é de casa, ela já nos auxiliou no podcast também, né? Mas claro que como uma aluna sempre muito ocupada, que se interage, ela participa de muita coisa, acaba que muitas vezes não há tempo para estar conosco, mas ela é sempre muito convidada, né, para vir com a gente aqui, né? Vamos começar com o nosso amigo João também. João, terceiro ano do ensino médio. Como está sendo o primeiro esse ano para você? Desesperador. Acho que o que encaixa melhor é o desespero. De primeiro, de meu Deus, é o terceirão. Segundo, é o que eu vou fazer da vida. E daí terceiro é tá acabando. E o quarto é o alívio, né? No final de tudo. Que é daqui não passa. Independente do que acontecer de ruim, daqui não passa. Aí volta o desespero que você pensa, tá, mas acabou o ano, eu não vou estar de férias, eu vou estar desempregado. Mas tudo bem, a vida dá dessas aí. O importante é planejar o que vai fazer depois. O nosso aluno João Marcos, ele é carioca. Se vocês forem observar bem, o sotaque dele é bem significativo, né? Isso é bom. E além de ser carioca, ele fala um pouquinho rápido. Isso já é um treino que a gente vem fazendo na JCI também, né? Mas super inteligentíssimo. E ele tem noção mesmo que daqui para frente, na verdade, tem essa fase que vai findar do ensino médio, mas vai vir outras fases e com outros desafios pela frente, né, João? É que a gente sempre vai estar estudando, né? Só vai mudar o local. E, querendo ou não, é importante continuar estudando para se manter atualizado, se manter no mercado de trabalho e conseguir progredir evoluindo. A questão mesmo é que sempre vai dar aquele frio na barriga de ter que se mudar para outro lugar, fazer uma faculdade, entrar em um ambiente totalmente novo, um ecossistema social totalmente novo. Então, querendo ou não, sempre vai ter esse friozinho de para onde estou indo, etc. Isso aqui vai acabar e o que eu vou fazer. Porque acho que muito até por conta da gente ir embora da escola aqui, do Roberto e tal, a gente vai parar de falar com algumas pessoas e a gente tem que acabar se privando de certas coisas também por conta disso. Não sei, em menos festas, porque ou tem que estudar, ou porque não quer se envolver com alguém, porque vai sair lá viajar e você não quer se envolver com ninguém, etc. Acho que são sempre questões muito importantes. São as responsabilidades da vida adulta. Exatamente, a gente tem que começar a se adaptar para isso, porque não adianta fugir, que uma hora vai chegar. Então o negócio é encarar E o ensino médio é isso, né, gente? É uma preparação para a vida adulta, né? Sair daqui realmente. O que eu vou fazer? Que profissional vou me tornar? O que vou cursar, né? Você já tem um caminho pré-definido ou você já pretendo fazer cinema
Eu já prestei alguns vestibulares, até o que tudo indica eu vou para Curitiba mesmo, aqui perto. Você pretende trabalhar como um ator, assim, ou como na Diretor parte de e- produção? Diretor e roteirista. Ah. Por mais que minha presença ilustre seja muito requisitada nas telas, né? Seria uma presença muito marcante? Não, com certeza, já dá pra ver assim pelo meu feitio já. Infelizmente eu vou deixar aí pros outros atores e vou ficar mais ali no backstage como diretor. Vou deixar eles brilharem um pouco. Eu vou deixar eles ter um pouquinho do palco deles, entendeu? Eu por trás das câmeras já teria muito destaque, imagina na frente, entendeu? Muito bem. Partimos para a Bruna, então, voltamos aí para o nosso amigo João. E aí, para a Bruna, como está sendo? Depois a gente vai voltar com a pergunta do José de novo daqui para frente, né? Mas como está sendo esse último ano de terceirão? Eu sei que a minha aluna Bruna, ela é muito, muito questionadora, muito crítica, muito observadora, né? Como está sendo esse terceirão? É que assim, talvez a palavra que o João usou, ela é bem específica e muito objetiva, mas assim, talvez tá sendo um ano de muitas descobertas e eu acho que de muito desenvolvimento e amadurecimento. Tipo, é desesperador você pensar, porque esses dias até eu tava conversando com uma amiga minha, até já comentei com você, né? Você pensa assim, meu Deus, eu vou depender de mim pra N coisas, e eu fico assim, meu Deus. Sou eu e eu. Exato. Mas, por outro lado, tem aquela coisa que pelo menos, eu penso muito, poxa, eu vou poder fazer as minhas coisas, eu vou poder desenvolver aquilo que eu quero, alcançar aquilo que eu quero e fazer do meu jeito, ou pelo menos fazer o máximo pra me dedicar naquilo que eu quero fazer, né? Uhum. Porque, assim, eu sou um ser, não que seja muito crítica, né? Mas eu tenho os meus pontinhos, assim. Então, por exemplo, eu sou muito crítica comigo mesma. Então, tem sido um ano que eu tenho me autoavaliado muito, né? Então, O que é importante, né? exato. É importante se autoavaliar, eu trabalho com comportamento, mas assim, a gente tem que ter um limite. Sim, Porque eu também sou uma pessoa muito autocrítica, então eu tenho que perceber, não, tá tudo bem. exato. Nesse momento tá tudo bem. Essa Vai pra aqui, próxima, né? uma das coisas que eu acho que o João vai entender, acho que todo mundo, de modo geral, assim, a nossa geração, ou pelo menos a galera da nossa cidade, a gente tem essa coisa, né? De colocar muita pressão em coisas pequenininhas, assim. E Por isso é exemplo, refletido na quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade Nossa, hoje em dia. com né? certeza. Hoje, por exemplo, a gente recebeu visita de uma faculdade, né? Que vieram falar, comentar sobre alguns cursos. E aí fica aquele negócio, né? Tem gente que já sabe exatamente o que quer fazer, tem gente que fica em desespero, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem gente que o pai falou porque, sugeriu algum assunto ou algum curso e a pessoa já não tem muito interesse por aquilo. Então existem um monte de coisa pra você fazer, um monte de coisa pra você escolher e você fica assim, e agora? O que eu faço? Até porque a escolha de vocês não necessariamente e obrigatoriamente precisa ser a partir do ano que vem. Sim. Né? Às vezes a gente precisa primeiro se sentir útil na sociedade para daí nós percebermos o que nós vamos poder fazer de melhor. Só que, claro, não acabar caindo num marasmo, tipo, eu já tô acomodada, Exato, eu não vou sair daqui. Eu acho que também mesmo, tem uma isso coisa mesmo. disso que tu falou, porque a gente acaba, pelo menos eu vejo isso muito das pessoas próximas a mim, acabar escolhendo um curso, acabar escolhendo alguma coisa, e aí, tipo, chegar no meio do negócio e falar, não era isso que eu queria. Cara, uma coisa que eu sempre percebi muito, diferente daqui pro Rio, por exemplo, é que, como aqui é uma cidade pequena e acaba tendo muita menos coisa pra fazer, etc., de lugar pra ir, essas coisas, em comparação, por exemplo, com o Rio de Janeiro, eu vejo que as pessoas que eu conheço aqui sempre têm menos ideias do que vão fazer, ou menos conhecimento do que vão fazer, etc., e normalmente vão para cursos mais padrões. Já no Rio, quando com as pessoas que eu conheço lá, todo mundo já tem pelo menos uma ideia do que quer, sei lá, quero fazer teatro. Eu descobri uma pessoa que queria fazer engenharia de automação, eu não sabia nem o que era. Eu descobri E ela é um de cidade curso, grande. como é que é? Fotorrealismo? Não, mas eu descobri, é um curso que você analisa documentos antigos. Eu não vou lembrar o nome. Sim, eu conheço. Mas é só isso que você faz. Por exemplo, oceanografia. Alguém aqui já conhece oceanografia? Eu já ouvi falar, mas Então, isso geralmente é oferecido sim. nesses lugares onde tem mais praia. Exatamente. Só tem 2 universidades de oceanografia do Brasil, segundo a minha irmã. Uhum. E, tipo, é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muito menos ideia, porque eu acho que é uma coisa que eu imagino que porque aqui tem menos coisa, acaba por ser uma cidade menor, você vai em menos lugares, você vê menos pessoas. Sim. E eu vejo as pessoas sempre muito limitadas. Eu acho que talvez por isso que, especificamente aqui, tem Mas seja uma cidade mais tradicional, não é, tipo, cinema a gente só foi ter com a van ali. Tinha o cine, mas... há 2 anos mas agora a gente conseguiu no cinema e tal. é uma cidade que
tem o seu ritmo, vamos dizer Porque assim. na verdade, assim, o que nós temos que pensar quando se pensa em estrutura de curso, eu já trabalhei em universidade, sei como é que é. Quais os cursos que eles vão oferecer naquela região para aquele público? Sabe aquela história do nichado? Que hoje se fala o tempo todo no marketing? Temos que nichar, temos que buscar o público-alvo. Qual que é o público-alvo de São Bento? Engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, automação industrial, moveleiro, né? Alguma coisa voltada ao comércio, alguma coisa voltada à educação. Sei lá, talvez tenham outras coisas, mas basicamente é isso. E bem razoavelmente saúde. Isso, e as universidades trazem isso porque para elas é mais vantajoso trazer aquele curso. Aí eu fico pensando no seguinte, quando você disse assim, né? Nós estamos numa região onde é bem menor do que o Rio de Janeiro, né? Bem diferente do Rio de Janeiro. Realmente, gente, São Bento do Sul tem poucas opções. Final de semana você sai, você não acha nada. Você não acha nada interessante. Não acha muita coisa interessante. Mas, né? Tem o que de positivo nisso, né? Que essas talvez esse menos opção aqui seja, apesar do marasmo em alguns sentidos, né? Seja interessante, principalmente para esse pessoal que mora em cidade grande, que daí tem muita opção, porque assim, muita opção, você não sabe para onde vai. Aqui nós temos pouca opção e, claro, as pessoas às vezes também não sabem para onde vão, né? Cada um com suas funções dentro da sua realidade. Só que assim, como tem menos opção, a tendência é você buscar o que tem por aí. Eu, por exemplo, quando eu fui buscar letras em pedagogia, eu pensei, bom, eu não posso gastar mais para sair de São Bento, então eu vou fazer letras, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E não vou fazer pedagogia inicialmente, depois acabou que eu fiz. Mas foi essa a minha opção. Eu vou fazer letras porque eu gosto muito e porque é o que eu posso manter nesse momento. E depois a gente vê se faz outras coisas, porque como a gente gosta de estudar, o José também, todos nós aqui gostamos muito de estudar, eu acho, né, José? Gostamos. Eu não gosto. Desculpa. Nós gostamos. Nossa, eu adoro estudar, né, gente? Então, assim, eu pelo menos, olha a minha ideia. Minha ideia é, vou fazer letras, mas depois que eu terminar letras, nada impede de eu fazer outras coisas. E eu tô assim até hoje, gente. Há 20 anos, mais ou menos, eu sei que eu tô escolhendo alguma coisa diferente pra fazer. Que a gente pensa, tipo, analisando assim de modo geral, né? Generalizando um pouquinho. A galera fica muito, tipo assim, os adultos, eles falam isso, que a gente tem a vida inteira pela frente, não sei o quê. Mas na nossa cabeça, se uma coisa dá errado, a gente pensa, meu Deus, acabou aqui. Se eu fizer isso aqui e não funcionar, o que eu faço? E aí você volta a estacar zero, entendeu? É muito aquele medo de se não vai dar certo. Isso, exato. Porque a gente é muito ansioso, a gente é muito... Até esses dias eu comentei com a minha mãe, a gente tem uma ansiedade com as coisas, mas a gente não tem uma expectativa de fato, assim, tipo, a gente cria um mundo na nossa cabeça, mas na hora de viver a parada a gente fica assim, ó, e agora? Eu acho que muita tecnologia trouxe isso, gente. Porque acho que toda hora tem informação, né? toda hora. Sim, é muita informação, uma a coisa gente é muito acelerado, a gente não E tá querendo ou acostumado. não, na maioria das vezes você vê só os lados negativos. Quando alguém se dá mal, tipo, uma jovem desistiu de algum curso porque se deu mal. Não a quantidade, tipo, de alunos que conseguiram no modo assim. Sim. É verdade, quando você pensa, essa é uma colocação bem importante, né? Nós damos mais importância e damos mais atenção pro que é ruim, pro que é negativo, e é nesse sentido, pro que dá errado, né? E não busca de informação inadequada muitas vezes, né? O que a gente vai procurar na internet? A gente vai procurar lá sobre a nossa carreira. De repente, o que vai aparecer para nós? Vai aparecer aquelas pessoas justamente que não deram certo, ou que deu alguma coisa errada. Sempre um monte de gente dizendo assim, olha, eu fiz tal coisa, mas não fui para lugar nenhum. Passei fome, vivi na miséria, fiz superior e nada. Todo mundo fala isso, né? E a gente se apega... em casa de aluguel. e a gente se apega a isso. Mas quando, na verdade, nós teríamos que pegar aquela informação que às vezes é menorzinha e se apegar a ela pra gente crescer, pra gente se fortalecer, né? E como fazer isso, gente? O que a gente precisa fazer para que nós busquemos focar mais no que é positivo em prol do que a gente deseja? Eu quero fazer cinema, beleza. Como que você vai sobreviver de cinema em São Bento do Sul? Não vai. Não vai. E qual que é a alternativa? Você quer muito fazer uma coisa que você sabe que aqui em São Bento não é tão difundida. Qual que é a alternativa? Por que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Sim. Primeira
coisa, se eu fosse dizer, a primeira coisa a falar era terapia. Fazer terapia é super importante, principalmente porque a gente vive num momento muito delicado, eu acho que da evolução humana até, toda vez que alguém me pergunta, eu falo que eu achava que qualquer pessoa no mundo deveria fazer terapia, pelo menos 2 meses fazer, porque o nosso cérebro é muito subdesenvolvido comparado à tecnologia que a gente tem. Então, por mais que a gente tenha muita tecnologia a todo momento, muita informação toda hora, etc., a gente acaba não sabendo lidar com isso. E eu acho que a terapia, que é uma forma da gente se estudar, é super importante pra gente ver a forma que a gente lida com as coisas e conseguir ver uma forma melhor. E depois disso, nem todo mundo vai poder fazer terapia, etc. Sim. Mas outra coisa que eu acho que você pode ver é procurar onde o cinema se aplica. Por exemplo, eu gosto muito de cinema. Primeiro eu fui procurar ver onde o cinema se aplicava em coisas menores do dia a dia. Por exemplo, uma propaganda ali, uma sériezinha ali, um webtoon ali, etc. Um RPG, um jogo, etc. E de formas que eu podia encaixar isso no dia a dia e aumentar gradativamente. Porque, digamos que na frente eu queira entrar numa faculdade de cinema ou ter um currículo, eu posso dizer, desde pequeno eu vou praticando essas coisas e vou trazendo, porque... Principalmente agora com, vamos dizer, o YouTube, você Sim. pode fazer na sua casa mesmo coisas assim. Exatamente. Inclusive, por exemplo, eu descobri que eu amava cinema com RPG, aquele jogo de dados, etc. Quando eu comecei a escrever, eu percebi que era uma coisa que eu gostava de fazer e que as pessoas falavam que eu dava jeito. Eu não acreditava nisso, mas ok. Eu fui praticando, etc. E hoje eu já estou falando com criadores ali, com artistas, estou pagando pessoas, estou fazendo a minha própria primeira produção. Saindo do meu próprio bolso, que eu organizei tudo certinho, vou streamar, vou passar, etc. Então, tipo assim, acho que você começar a praticar e fazer isso em menores escalas, para ir aumentando, eu acho que é um grande diferencial que você pode fazer para quando você chegar, você já ter Uma bagagem. alguma experiência. Olha que legal isso. Olha só, gente, vocês perceberam que não é só você escolher um curso, colocar na mão de Deus e dizer, Vai. me ajuda, eu não sei o que fazer. Não, né? É você começar, olha, com recursos às vezes limitados, né? Começar a fazer alguma coisa e botar em prática aquele teu desejo de, né? Ficar esperando o papai e a mamãe? Não, por favor, né? Também. Isso mesmo, tem que dar a cara a tapa, tem que encarar, tem que pôr ação e tem que treinar. Se puder, todos os dias um pouquinho daquilo que você deseja. Porque a possibilidade de quebrar a cara, José, não sei se você vai concordar comigo, mas a possibilidade de você quebrar a cara quando você tem praticado aquilo e tem mais certeza de que é realmente aquilo que você vai fazer, é mais difícil. Sim. Você vai se frustrar? Vai. Com certeza. Você vai deprimir, às vezes vai, mas quando você pratica todos os dias, a facilidade de se acontecer é muito pequena. Muito pequena. Constância, Né? Sim. Tem que ter constância, tem que ter prática todos os dias, né? E não quer dizer... da área que você... Independente da área. Eu já sou professora há 24 anos, né? Mas eu brincava de professora quando eu estava lá com os meus 6, 7 anos de idade. Sim. Então, queira ou não, lá, eu, de certa forma, eu já sempre fui meio mandona, né? Foi pra isso, né? Eu nasci pra isso, né? Convenhamos. Lá na infância eu já brincava, já mandava nos meus irmãos, já fazia eles escrever até o final da folha e tal. Gente, então assim, foi prática e com o passar dos anos eu fiquei pensando assim, será que realmente eu quero isso, quero continuar com isso? E fui percebendo que a minha vida é essa, a minha missão é essa. Se eu vou continuar nesse ambiente, não sei ainda. A vida é uma incerteza mesmo na fase adulta. Mas você acaba se acostumando com isso e levando mais em consideração as oportunidades que te aparecem. Porque nós temos que, além de praticar, ser constantes, nós temos que pensar e perceber as oportunidades. Né? E aí, diante dessa nossa fala aqui, ó, o João colocou aí que ele já está ali, ó, plantando a sementinha, não é só uma viagem. Né? Eu vou fazer cinema, eu tô em São Bento, mas eu vou fazer cinema. E seja o que Deus quiser, sabe aquela história de seja o que Deus quiser? Não, ele já tá plantando, né, Bruna? E como você tá plantando esse teu querer? Menina, meu plantar é aqui, ó, tô aqui. Porque assim, eu falei o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer letras, licenciatura em letras também. Assim, eu já cogitei a possibilidade de fazer jornalismo também. Porque o meu foco é, na verdade, trabalhar com pessoas, estar com pessoas, enfim. Como a Iris falou, eu me envolvo... Relações humanas, meu anjo. É que pega umas coisas ali. Eu quero trabalhar com jovem, entendeu? Eu quero um público, entendeu?
Você quer aquele... Exato, Assim. tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto, escola, eu gosto da escola, eu acho, primeiro, importância, isso aqui forma a vida de pessoas, isso aqui interfere na vida de pessoas. O professor, ele pode fazer uma pessoa crescer de uma forma absurda, assim como ele pode acabar diminuindo possibilidades, entende? Então, assim... Algum exemplo temos na sala? Não, Não, mas... Então, assim, e assim, então, as coisas que eu tenho feito pra plantar, digamos, aquilo que eu quero, é justamente isso, me envolver em várias coisas que eu vejo o meu desenvolvimento com pessoas. Então, aí, sabe, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de me relacionar, porque eu tenho que ter uma paciência, eu tenho que desenvolver ou compreender. Então, cada um age de um jeito diferente, então eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, eu tenho tentado me desenvolver, entende? Então, tipo, relações humanas é legal, já pesquisei um pouco sobre, mas quando eu vejo letras, eu vejo um mundo muito mais colorido, entende? E outra área que eu gosto bastante, literatura. Então, assim, a literatura ela não vai abranger só a história. Então, eu vou poder estudar a história, eu vou poder estudar filosofia, eu vou poder ler sobre poema, eu vou poder ler sobre várias coisas. Você pode fazer letras, começar dando Sim, aula, com e daí você abrange sua área, tipo... Um professor não é limitado apenas a uma área. Sim. Eu tenho planos futuros para estudar outras matérias, né? Outros conteúdos. Mas aí eu queria focar em letras agora para começar. Assim como a Elisa, não tenho plano de fazer pedagogia, porque eu acho que o meu negócio é jovem e trabalhar com criança é um processo que eu não Ainda uma Mas paciência. olha que interessante o que a Bruna falou. Segura aí, Bruna, não perde. Olha só que interessante o que a Bruna falou. Primeiro, ela está em volta de pessoas que estão trabalhando com essa área e nesse ambiente ali, para ela realmente ter certeza. Então, além de colocar a energia minuciosa e aos poucos, detalhada todo dia, no que a gente quer, também é preciso a gente ter relacionamentos e trabalhar a nossa capacidade de se relacionar também, né? Olha só a história de pedagogia. Gente, eu não ia fazer pedagogia porque, afinal de contas, pedagogia não ia dar dinheiro. Eu ia ficar pobre pro resto da vida, né? Afinal de contas, a gente não é. A gente não é rico, mas a gente vive bem. É só você saber se organizar e trabalha com satisfação. Então, hoje a minha função é por causa da pedagogia, você acredita, né? E eu trabalho com jovens, sim, que é a minha satisfação, assim. Eu adoro trabalhar com jovens e adultos. Né? Pode falar. Não, adoro vocês, sério, todos, inclusive você, José. Não é fácil, né, Bruna? Não, mas é assim, né, gente? Como eu disse, a vida da gente é uma sucessão de incertezas. Sim. Mas, se nós tivermos claro o que a gente realmente deseja e seguindo as oportunidades e desenhando o nosso caminho com tranquilidade, essa ansiedade ela vai aliviar um pouco à medida que vocês vão entendendo isso, né? Você vai vendo que as coisas vão se construindo. Eu já trabalhei em várias coisas, em vários lugares, com várias pessoas, sim, né? E tô aí, ainda na educação, 24 anos depois, né? Termine, Bruna. Deixa ele terminar. Mas outra coisa que eu ia falar, uma das coisas que eu acho que o João, ele focou bem especificamente, assim, eu achei incrível, na verdade, isso que tu falou, de fazer esqueci o nome do jogo. RPG. Achei sensacional. Uma coisa que eu participo, né, por exemplo, é os jovens ali da igreja, né? Então, querendo ou não, a gente já tem que trabalhar de alguma forma, meio, até um tanto quanto didática, porque às vezes a gente tem um evento, alguma coisa assim, aí você tem que avisar, você tem que juntar a galera, então, e a gente, pelo menos assim, lá assim, com o meu grupo, a gente acaba desenvolvendo atividades pro grupo em si. Então, às vezes você tem que pensar, o que eu gostaria de fazer? Tá, eu gostaria de fazer isso, mas aí tem pessoas que são mais assim, elas gostariam de fazer assado. Uma coisa que eu acho que eu já comentei várias vezes é sobre questão de metodologia de ensino. Então, é uma coisa que eu acho muito importante. Cada um tem um jeito de aprender. É óbvio que dentro de uma escola a gente não vai conseguir parar e ensinar cada um de uma vez, mas eu acho que dá pra você dinamizar o negócio, sabe? Então, transformar uma coisa que talvez a galera olhe e fala, meu Deus. Deixar um pouco mais democrático, digamos assim. Tipo assim, vamos estudar romancismo, galera. Abranger um pouco mais, né? Brasil inteirinho. Sabe? Então, tipo assim, Época do café. eu lembro que teve uma situação que eles comentaram que um professor, eu não vou lembrar o nome dele porque eu não tive aula com ele ainda, nunca tive aula com ele, mas era de história, e ele veio fantasiado da Segunda Guerra Mundial, ele veio de soldadinho.
Eu achei Professores. sensacional, porque Sim. é uma coisa que você vai lembrar. E te marcou, que você tá Exato. mencionando agora. Sabe, ó, não foi uma coisa na minha aula, mas eu lembro que ele explicou sobre determinado conteúdo relacionado à Segunda Guerra Mundial, ele falou sobre o traje, ele falou o porquê do traje. Então eu acho que existem coisas que a gente pode fazer, e aí é nisso que eu trabalho pelo menos em mim, segundo aquilo que eu quero fazer, que você pode descobrir formas de fazer diferente aquilo que você já Eu acho que sabe? sobre essa questão de. Eu acho que é muito importante, por isso a gente sempre tá fazendo as coisas, etc., um pouquinho, porque infelizmente o mercado de trabalho atual é muito mais competitivo do que era antigamente. Já que agora a gente tem a internet, tem uma democratização do conhecimento, onde todo mundo aprende, todo mundo faz uma faculdade, é muito mais fácil de você aprender. Se você realmente não focar numa coisa e ficar fazendo várias vezes e mudar, etc., você acaba não tendo um diferencial e tendo um motivo pra contratar. Porque, Loucura é insistir na mesma. exatamente, Isso porque mesmo. se eu pensar, vamos lá, fiz ADM. Tem uma sala de ADM aqui no Univille de 3 turnos. 90 pessoas se formarem em ADM junto com você. Beleza. Por que você é melhor que outras? Isso é uma Exato. desenvolvimento. Isso. Pega o estado, entendeu? Então, assim, Sim. acho que a gente tem que, por isso que é sempre importante, porque esse professor marcou ela, ele fez algo diferente. Acho que é por isso que é super importante você fazer várias coisas e toda hora, porque uma hora, conforme você vai produzindo, você vai fazendo as coisas, etc., você vai tendo uma noção de como aquilo é feito. E nessa você pega uma jogada ali, uma jogada aqui, etc. Sabe? Eu acho que é por isso que é importante sempre praticar. É aquele negócio do sim. inovar, né? Porque daí, querendo ou não, falando de rede social também, tipo, tu falou ali, hoje é muito disponível curso, qualquer conteúdo que você quiser achar na internet você acha. Sim. Seja muito bem aplicado ou mal explicado também, você vai achar. Acha. Só você ser seletivo. Exatamente. Mas aí o que eu quero me referir, existe um padrão ali. né? Exatamente. Então, tipo, por exemplo, você vai analisar, as blogueiras, elas seguem um padrão, os caras fit lá, eles seguem um padrão. Grava um story assim, tira uma foto assada. Então, quando vem alguém diferente, faz uma piada, que fala de um jeito diferente, a galera pira. Que melhor exemplo do que, por exemplo, o Whindersson Nunes, que veio diferente de todos os outros caras e surpreendeu todo mundo. Então, assim, eu acho que há muito tempo o diferencial é importante, mas como o João falou, a gente tem a questão de que agora é muito mais competição. Isso E mesmo. muito mais acesso. Então, a gente sabe o que o outro pode fazer melhor do que Só a gente. que é pensar que o mercado é sempre uma questão de se reinventar. É. Porque assim, quando você faz um negócio diferente e dá certo, todos vão cair pra esse exemplo. Sim. A mesma coisa, o Júlio Cossielo, ele fez um sistema diferente, mas a quantidade de gente que veio fazendo um Sim. vlog igual, Sim. daí você tem que se renovar. Ele se renovou, ele daí agora o canal dele é mais focado, tipo, desafio do travessão, né? Daí Palma mudou Cebola, aquele de mudou. sinuca lá e tal. Sim. Alguns Ele tem que abordar Mas- outras questões. Porque, além de que, ele já abordou tudo que aquele tema E podia abordar. até Sim. outra coisa que outro motivo da internet é que acaba envelhecendo as coisas muito mais rápido, né? As Sim. coisas saturam e também tem a questão que tudo fica novo, fica velho muito rápido. A única coisa E que qualquer tem- coisa muito nova também. A única coisa que a gente tem que se cuidar é o seguinte: bom, faça o básico bem feito. Treine, 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 treine. Se você achar um diferencial, faça. Se não der certo, não se frustre. Continue. Mas o que a gente tem que pensar assim, ó, como tudo envelhece muito rápido, se você se mantiver fazendo o básico bem feito, você tem menos chance de se frustrar e se manter naquilo que você realmente gosta. Sim. Então tem que cuidar muito com esse. A internet, como a Bruna mesmo falou, ela é inundada de assuntos. Hoje eu estou muito mais focada na neurociência relacionada ao comportamento humano, ao físico, ao emocional, mental. Mas eu posso achar milhões, trilhões de coisas lá dentro. Só que eu quero ir para um direcionamento que realmente vá me alimentar e vá me satisfazer. Então é o básico bem feito, treinado, né? Feito todo dia, feito com constância, mantendo o relacionamento, esse contato, essas trocas são super importantes, né? A gente já tem algumas referências, então foca na referência, bota o que não é realmente consistente, bota fora, né? Porque o negócio é focar. Eu quero construir uma carreira de sucesso. Não é só o celular que vai te fazer se tornar um profissional de sucesso. O celular ele precisa, inclusive, de vez em quando ser abandonado para que a gente realmente entenda o que nós vamos fazer e se realmente aquilo é algo que vai me satisfazer primeiro antes de me dar dinheiro.
Quer ver, ó, Né? seguindo um exemplo desse que tu falou, às vezes aparece ali no meu Instagram alguns videozinhos assim, de uma menina que ela entrevista algumas pessoas que estão cursando determinada faculdade, e aí ela pergunta o curso e pergunta o último livro que essa pessoa leu espontaneamente. E aí a pessoa geralmente responde, né, um livro ali, um romance, e aí tem alguns cursos que você vai ver que a galera simplesmente não lembra, ou que o último livro que leu obrigado, né? Então, e isso é uma coisa que eu acho que também a questão de letras me traz pra isso. Eu tenho uma certa dificuldade em ser constante em leitura, porque pra mim, ou eu amo muito, eu falo, putz... Ou você lê tudo em 2 dias, ou tu só não lê. Então, e aí eu tenho digamos assim, me forçado, me policiado a aprender a ler de novo, né? A criar essa rotina, enfim. Às vezes isso pode até ser um reflexo da nossa juventude, porque tudo aquilo que não me engaja nos 2 primeiros segundos, uma questão de vídeos curtos assim, você abandona. Sim. Se não me pega naquelas 3 primeiras páginas, eu não tenho mais aquela vontade. Exato. Só que aí vem uma coisa que eles falou, às vezes é necessário que você deixe de lado o celular, enfim, eu acho que isso também é importante, eu até vi um pouco sobre isso, da questão da neurociência, o desaceleramento do cérebro. Isso mesmo. Então, a leitura, ela vai desenvolver o teu cérebro e ao mesmo tempo ela vai fazer com que ele caminhe de um ritmo, digamos assim, um ritmo que te faça pensar, que te faça raciocinar e acompanhar as ideias. Nós temos que pensar o seguinte, parece que se tornou normal essa história de eu não conseguir concentrar. Sim. Pra mim isso é um sofrimento muito grande, porque eu gosto de concentrar de vez em quando. Eu gosto de me satisfazer, por exemplo, assim, assistindo uma série ou um filme na internet, sem nenhum momento pegar o celular para dar uma olhada na notificação, né? E quanto mais eu entendo que isso é normal, eu não me prender mais por mais de 2 segundos, mais de 10 segundos de alguma coisa, mais dificuldade eu vou ter de foco, né? Então, essa geração agora traz isso. Mas também trouxe a ideia de normalidade disso. E não é normal. Sim. Né? As pessoas realmente elas precisam. Tem coisa, por exemplo, em livro, que na primeira, segunda página é uma chatice. Mas você chega ali no meio, ele começa esses arcaicos, a gente tem, né? Esses são um pouco mais arcaicos, mas qualquer leitura que você vai fazer, né? No início ela não é tão agradável, depois ela vai ficando gostosa. E aí que tá o prazer da coisa. Sim. Olha só, quando você pensa assim, pouco tempo para você concentrar, você diz assim, bom, se não me satisfazer agora, eu vou pro próximo. Mas aí a gente precisa daquele momento de sofrimento inicial, como uma coisa. Que a gente tem que manter os pés no chão, né? Porque tem sempre porque assim, uma coisa que a gente sempre vê é aquela idealização de que eu vou fazer essa faculdade, eu vou amar tudo no curso. Nossa, sempre dá pra ver que tem essas coisas, ou sei lá, faça isso, vai ganhar muito dinheiro. É sempre uma idealização de coisas muito perfeitas e de tudo tem que ser bom, etc. E a vida não é isso. Tipo, a gente tem que aceitar, a gente tem que botar o pé no chão e aceitar que vai ter partes muito ruins e partes muito boas. Mas Isso, todas elas vão ensinar. Que no final das contas, E que você o vai fazer o que você gosta. Sim. Tipo, sei lá, eu odeio ter que ler e estudar português. Mas eu gosto de escrever, então eu tenho que aprender, eu tenho que ler, é minha obrigação. Ó, eu descobri e eu fiquei chocada com isso, daí eu tava mirando em letras, em tudo que fosse de humanas, porque exato, não é comigo, galera. E aí, tem estatística, né? E eu olhei lá no conteúdo estatístico e falei, você tá de sacanagem comigo, como isso é graça. Você tinha que ver como foi minha sensação quando eu vi que eu não tinha que ter nenhum curso com conta, não ia ter nada de conta na minha grade curricular. Nossa, eu tava com medo de ter que aprender, sei lá, física, periódica da câmera, direção, né? Sim. Abri lá, nossa, não tinha, quando eu li certinho lá, sei lá, história da arte, letras, coisas afetadas, não gosto, mas tudo bem. Eu cheguei no final, onde não tinha nada envolvendo conta, foi Deus na Terra. Esse Jesus Cristo é pra ele. Uma questão assim, tipo, vamos voltar pra questão dos ICs. Uhum. Porque, assim, você idealizando é tudo uma mil maravilha, mas e se não der certo? Daí vem a questão dos seus planos, você sempre tem que ter um plano B. E se letras eu não conseguir porque, não, vamos pegar o do cinema. Se eu não conseguir cinema porque é muito longe, eu não consigo dinheiro para ir lá estudar, eu não tenho uma moradia, eu tenho planos aqui. Na área de cinema você poderia fazer um marketing digital.
que você atua com uma área assim e ir para uma área de marketing. Produção de conteúdo de vídeo, que hoje é o que mais se pega. Ou até mesmo comunicação, são áreas que Sim. hoje em dia estão fazendo bastante sucesso, tanto não só aqui na nossa região por causa do marketing, mas de modo geral, porque comunicação vai abranger muita coisa. Porque tipo, a gente também tá num ponto onde é muito fácil de você se comunicar, né? Porque antes, quando você pensava em comunicação, era rádio. Aí era TV. Agora você tem tudo, então se torna cada vez mais importante você saber manejar, né? Entendi. Essa comunicação, essa área. Então, por E eu exemplo. acho que do jeito que tu falou, assim, que tu quer trabalhar, tu pode abordar muita coisa. Né? Não, por exemplo, eu gosto muito de cinema, criação de conteúdo, etc. Eu faço aquelas escrever, etc. Mas tipo, a gente não pode se render só aquilo. Sim, sim. Eu me vi obrigado a. Eu tenho uma página no Twitter que eu posto algumas coisas, eu faço lives, etc. É uma coisa que a gente tem que ver e ir para outras direções, sabe? Hoje o profissional que fica só numa área acaba sendo ultrapassado. Sim, porque infelizmente é muita concorrência, então você tem que realmente mostrar por que você é o melhor mesmo naquilo, porque todo mundo vai fazendo isso, sabe? Isso mesmo. Gente, infelizmente, com esses dois aqui, não tem condições de você fazer uma live de meia hora, 2 horas, 3 horas, se duvidar, né? Então, mas assim, ó, de repente a gente vai voltar num outro momento para falar sobre continuar, parte dois, né? né? Uma parte 2, de repente aí, né? Falando mais especificamente sobre os cursos, né? Que estão aí, que o pessoal mais opta, por que optam e tal. Mas assim, é muito legal, né, José? Essa nossa conversa hoje aqui, tanto com o João quanto com a Bruna, eles falam muito, eles raciocinam muito sobre as coisas. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer também ter vocês aqui. Samuel, sempre é um prazer ter você aqui, né? Porque afinal de contas o Samuel é o nosso editor, faz um trabalho bem bonito aqui. Esperamos contar com vocês na próxima vez. Vou deixar eles se despedirem também, calma aí, né? Relaxa, Vou deixar eles se despedirem também. Só não esqueçam, né, gente? Curtir, comentar, compartilhar com todos os que vocês puderem. Comenta aí quem que você gostaria que viesse aqui. Isso mesmo. Isso. Um tema, quiserem passar um tema, quiserem passar aí pessoas que vocês queiram que venha conosco aqui. Vai ser bem legal, porque com certeza a conversa vai ser show de bola também. Eu, Elisângela, já vou me despedindo. Vou deixar aqui o meu amigo João primeiro se despedir. Não, eu ia falar. Ô João, dê o seu tchau aí. Dê seu tchau. Eu gostaria de agradecer aqui o espaço que eu tive para poder falar, pelo convite, etc. Quem assistir aí, muito obrigado por assistir. E espero poder ouvir alguma outra vez. Agradecer também ao Samuel, cara, gente boa aí, ó. Fala muito, né? Sim, não, ele... Nossa, se a gente deixasse ele aqui... Você viu o último comentário, eu acho que o último comentário dele ali foi certeiro, sabe? Bom, eu quero agradecer também, eu já estive aqui, mas eu quero agradecer por ter falado, né, da outra vez eu me entrevistei. É muito bom falar sobre as coisas que a gente quer fazer e eu acho que é importante para vocês ouvirem também. E pra gente desenvolver também uns aos outros, eu acho muito importante e agradeço também pela oportunidade aí. Show de bola, né? Ao professor Humberto, que hoje não Sim, está conosco, sim. mas é uma figura aqui carimbada, né? A pessoa que começou aí, né, Samuel? Pode se despedir, amigão? Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!